A nossa segunda situação, também tirei os dados, né? Peguei esses dados lá do professor da UEL, e ele diz o seguinte: um experimento foi conduzido para avaliar o efeito de diferentes promotores de crescimento sobre a germinação das sementes de uma determinada planta. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, chamado de DIC, com 5 repetições, e os valores das porcentagens de germinação em função dos tratamentos foram, está aqui na minha tabelinha. Algum dos produtos melhora a germinação das sementes desta planta? Será que algum desses promotores de crescimento melhora essa germinação em relação aqui à nossa testemunha? Ok? Então vamos lá, alguns termos diferentes aí. Delineamento inteiramente casualizado, acho que eu já tinha falado para vocês na outra videoaula, né? Mas já tinha falado lá no comecinho, quando a gente falou da organização dos experimentos, né? Então, o que eu tenho no inteiramente casualizado é que eu não tenho nenhum bloco, aplicamos diversos tratamentos ao mesmo grupo de indivíduos, né? Numa população X, que nesse caso aqui foram lá as sementes da determinada planta, ok? E a gente observou o que ocorre em cada um desses tratamentos. Lembrando que esses tratamentos são independentes, né? Eles são independentes. Um não influencia no resultado do outro, ok? E aqui a gente tem um tratamento que é chamado de testemunha, ou pode ser chamado também de controle. O que é essa testemunha ou controle? É um experimento em que eu não apliquei nada nas minhas sementes, eu não fiz nada de diferente nelas, eu simplesmente peguei a semente, plantei e tratei da forma que eu deveria, tá? Eu não apliquei nenhum promotor de crescimento, é ela por ela mesma, tá? Então, sem tratamento. O controle ou a testemunha é isso, é muito comum, né? Diversos experimentos em que a gente compara o resultado justamente com o controle, tá? Justamente com a ausência de tratamento, tá bom? Então, aqui eu tenho dados das porcentagens de germinação, né, para sementes sem tratamento nenhum, 5 repetições. Lembrando que isso aqui é um valor médio de germinação, né? Eu não olhei apenas 5 sementes, nós olhamos algumas sementes, né, alguns experimentos de germinação, e tirei a média de cada um deles, tá? No caso, 5 deles. E aqui os meus produtos, que aqui eu nem coloquei nome, porque pra gente tanto faz o que é o produto. O que eu quero em si é entender o conceito do problema. Então, o que a gente vai aplicar aqui? Como eu tenho mais de 2 tratamentos, eu vou aplicar uma nova que me permita compará-los, né? Então, tá lá, meu teste de hipótese para a nova é de que, né, todos esses tratamentos, em média, são iguais, tá? Então, a média de germinação para cada um desses tratamentos são todos iguais. E todos eles são iguais à minha testemunha, tá? E a minha hipótese alternativa é de que nem todos eles são iguais. Nem todos são iguais. Mas lembra que aqui eu não estou falando quem é diferente de quem. Então, vamos rodar a nossa nova, né? E para isso a gente precisa, logicamente, checar os requerimentos para a nova. Lembrando que eu vou buscar por dados, né? Quantitativos, contínuos, independentes, sem outliers, pico único, resíduos normais, resíduos homocedásticos, né? Então, variâncias para os resíduos iguais. Então, é exatamente a mesma coisa que a gente fez para o problema anterior. Vamos lá para o nosso R. Aqui no R, então, eu estou chamando esses. Eu vou começar puxando meu pacote de dados. Que dados são esses? Lembra lá da nossa planilha. E aí, 7, eu estava trabalhando com ave, agora eu vou trabalhar com essa aba germe, né? Que é a germinação, ok? Então, de novo, read Excel, caminho onde está essa minha planilha, e a aba agora que eu vou pegar é a aba germe. Lembrem-se que esse texto aqui você vai ajustar aí para onde está a sua base de dados, né? O caminho da tua base de dados, ok? Vou pedir para ele rodar. Vou ver esses dados para ver se está tudo certinho. Então, veja dados 1, está tudo certinho. Ele puxou lá os meus minhas 25 informações, tá bom? Todos preenchidos. Vou pedir para ele atachar e vou começar analisando meus dados. Vamos olhar da mesma forma que eu fiz lá para o dado das aves, eu vou fazer aqui olhar um box plot, né, para ver como é que se comportam as distribuições dos meus dados de germinação. Então, vou pedir para ele rodar o box plot. Veja que o código que eu usei, pessoal, é exatamente igual ao que eu usei aqui no exercício anterior.
é o mesmo código, tá? E aí minto, né? Porque na verdade aqui eu não tirei, não havia tirado as minhas linhas de grade. Então eu vou tirar também. Pronto, tiro a linha de grade. Vamos rodar para ficar igualzinho, tá lá. O que muda de um para o outro? Muda a minha variável. Então veja que agora no eixo X eu não tenho mais linhagem de galinhas, mas sim os meus tratamentos. Olha lá no dados 1. Tratamento, minha variável de agrupamento, tá? Então no meu eixo X eu tenho tratamento. E no Y, a minha variável agora, que é a germinação, né? Ou a porcentagem de germinação, ok? Então, o que eu tenho que mudar são os nomes das variáveis, ok? Mas o código é exatamente igual, tá? Então, rodei, tenho lá, né, o meu boxplot, aqui a gente já começa a ver, né, que aparentemente é todo mundo muito diferente, né? Cada um está num nível aqui de porcentagem de germinação e eles se comportam muito diferente em termos de distribuição, né? Então, eu tenho dados aqui um pouquinho mais espalhados ao redor da mediana, eu tenho dados muito próximos, muito agrupados, tá? Então, aparentemente, eles são todos diferentes aí, né? Mas, né, nós vamos confirmar isso aplicando um teste estatístico, tá? Eu vou olhar o histograma também, então também, mesmo código, veja, estou usando lá os dados 1 agora, a minha variável no eixo X é a germinação, eu estou pedindo a geometria de um histograma, aqui eu vou fazer 15 bins e não 10, mas poderia fazer com 10 também. Eu vou olhar o gráfico de cada tratamento separadamente, assim como eu fiz com as aves, que eu olhei cada uma das aves. Eu vou olhar cada um dos meus tratamentos separadamente, tá bom? Vamos rodar. Olha lá, então eu tenho aqui produto 1, 2, 3, 4 e a minha testemunha, certo? Então eu tenho uma ideia de como estão o comportamento desses dados, não me parece nada muito discrepante, eu não tenho, né, um ponto muito divergente dentro de cada um dos tratamentos, né? Eu não tenho vários picos, tudo bem, estou trabalhando aqui com poucos dados, mas dá para a gente ter uma ideia de como eles se comportaram aí em média, tá bom? Posso rodar aqui a estatística descritiva para ver média, desvio, padrão. Vou rodar, só para a gente ter ideia, e vou pedir para ver. Então, veja que aqui eu usei uma outra ferramenta, né, que eu não usei na descritiva anterior. Na descritiva anterior eu pedi realmente para que eu que montei a planilha, né, eu que pedi, pus o comando média desvio. Aqui eu estou usando uma outra ferramenta que eu já usei na videoaula passada, que é a getSummaryStats. A getSummaryStats, eu não preciso criar novas variáveis e atribuir valor a elas. Eu já peço que ele faça para mim, né, para a minha resposta germinação, média e desvio. Tá? Então, a tabela já é gerada com o meu tratamento, a minha variável de resposta, o número de dados que eu tenho para cada tratamento, média e desvio. Tá bom? Então, essa ferramenta, ela já faz direto essa tabelinha, sem eu ter que usar o summarize do Dplyr, ok? Dar a mesma, o resultado é bem similar, né? Você escolhe aí qual código você acha mais viável para você de utilizar. E aí, né, eu já vou rodar aqui a nova, então eu estou buscando uma nova com 5% de significância e vou fazer o teste dos pré-requisitos. Então, como é que eu faço a nova? Lembra, eu gero um modelinho, então eu vou atribuir esse modelo para a variável que eu chamei aqui de ANOVA 1, lembra que a minha primeira foi a 2. A professora estava com preguiça de trocar a nomenclatura na ordem dos exercícios que ela ia desenvolver, né, confesso. Então, eu tenho lá minha nova 1, ela vai ser a AOV. Lembra, a AOV eu estou chamando lá a análise de variantes. A minha variável resposta é a germinação e eu vou analisar a germinação por tratamento, né? Tratamento, minha variável aqui de agrupamento. Lembra que eu vou pedir para rodar, mas eu ainda não vou olhar para ela, tá? Então, roda a nova, mas eu não vou olhar para a nova, porque a nova não vale de nada se eu não analisar os pré-requisitos para ela, né? Se eu não tiver resíduos normais e homocedásticos no mínimo, tá bom? Então, eu vou fazer a análise dos resíduos do meu modelo. Então, estou chamando aqui de resmod 1. Lembra, resmod 1, eu vou analisar resíduos. Então, o que eu estou fazendo? Residuals da minha ANOVA 1, tá bom? Eu estou pedindo para ele calcular para mim os resíduos desse modelo ANOVA 1. Vamos calcular. Vou olhar para o que é norm, para o que é line. Então, tá lá, né, a minha análise do que é plotting, que a gente tem aqui
os quantis da minha amostra, os quantis teóricos, né? Então, eu posso olhar, eles estão muito próximos dessa linha normal aqui. Então, aqui eu já tenho um forte indicativo de que esses resíduos são normais, tá? Mas a gente vai lá e vai rodar ainda o teste de Shapiro, né? Se eu não me convenci ainda aqui, no entanto, esse daqui foi um dos melhores QQ-plots que a gente já analisou, né? Que os dados estão muito pertinhos da minha linha aí da normalidade, certo? Eu vou rodar o Shapiro, então lembra que eu vou rodar o Shapiro não para os meus dados, mas sim para o RESMOD, ou seja, para os resíduos da minha nova. Então, rodo o Shapiro, tá lá os resultados do teste de normalidade, eu tenho o meu W, minha estatística, e eu tenho o p-valor. Então, olha lá, 0,998. É bem maior do que a significância que eu escolhi aqui agora, que é de 5%, né? Então, analisando a normalidade com 5% de significância, a gente não pode aí rejeitar o H0 do teste de Shapiro. Então, eu tenho a informação de que meus dados são normais, né? Aqui, galera, pelo QQ-plot já não há dúvidas, tá? Esse QQ-plot aqui tá bem bonitinho, né? Já nos indica que esses resíduos são normais. Vou rodar um teste de homogeneidade de variâncias, ok? Então, de novo, o nosso Livene teste, o mesmo que a gente já usou lá nas outras videoaulas. Então, eu vou rodar Livene, né, dos meus resíduos, do meu modelo, então, do meu RESMOD 1, agrupados por tratamento, tá? Peço para rodar, tá lá o resultado do meu Livene, também o p-valor dele 0,377, que é bem maior do que o nível de significância default, né? Que a gente escolhe aí, que é de 5%, tá? Ou de 0,05. Então, tá aqui o meu box plot, mostrando aí como que cada tratamento, né? Como que a porcentagem média de germinação das sementes para cada tratamento ocorreu. Meu teste de Shapiro, meu teste de Livene. Então, Shapiro, eu olho e vejo que os dados são realmente normais. E se não fossem, a gente teria a opção de fazer primeiro uma transformação de dados. Então, transformo meus dados para tentar atender os requisitos aqui, né, de resíduos normais, resíduos homocedásticos. Ou, né, se mesmo transformando, ou se eu não quero transformar, eu posso partir para um teste não paramétrico, né? Que aqui o sugerido é o Kruskal-Weiss, tá? Livene, então Livene também homocedasticidade, ok? Então, pré-requisitos para a nova checados, ok? Todos válidos, a gente pode realmente olhar agora para a análise de variância que o R gerou para a gente. Então, vamos pedir o summary da nossa ANOVA 1, né? Então, summary da ANOVA 1, o R vai mostrar para mim tudo que ele calculou quando eu pedir para ele fazer o AOV da germinação pelo tratamento. Tá lá o resultado da minha nova. Eu já vou transportar essa tabelinha lá para a nossa resolução, mas antes eu vou pegar aqui o valor do meu F crítico. Lembra como é que eu acho o valor do F crítico? É o QF, o quantio de F, para o meu nível de significância. Meu nível de significância é 0,05. Eu tenho 4 graus de liberdade para o meu numerador. Como é que eu sei? Peguei da minha tabela de ANOVA, tá? Eu poderia ter pensado lá na minha aula teórica, né, e ter visto, olha, esses graus de liberdade do tratamento, é o número de tratamentos menos 1, né? Para o resíduo, né, é o número total de dados menos o número de agrupamentos. Mas não, eu não fiz isso, tá? Eu peguei aqui da minha tabela da ANOVA e simplesmente joguei aqui. Então, eu tenho grau de liberdade 1 de 4, e o grau de liberdade para o meu denominador, né, o 2 de 20, que é o que está aqui. Eu tenho que falar para ele que eu não quero a cauda de baixo da distribuição, e sim a de cima, tá? E vou pedir para rodar. Tenho lá que o meu F calculado é exatamente igual ao anterior, né? Porque eu tenho o mesmo número de dados para os dois, ok? Eu tenho lá 2,86, o valor do meu F crítico de 2,86. Então, tá aí a minha tabelinha da nova, veja que eu tenho 4 graus de liberdade para o meu tratamento, ou seja, para a minha variação entre grupos, 20 graus para a minha variação dentro dos grupos, né, para os meus resíduos. A soma dos quadrados e a soma dos quadrados médias para tratamento e para resíduos. Está aqui, fazendo a divisão de um para o outro, eu tenho o meu valor F, que é o meu valor F calculado, ok? E ainda o software ele me dá a probabilidade de ocorrência desse valor, a probabilidade de tudo que está à sua direita,
tá bom? Então, veja que essa probabilidade é de 9,9, 10 a menos 16. Isso aqui é significativo com 0 de significância, ou que seria o meu 100, tendendo ao meu 100% de confiança, ok? Olhando de forma gráfica, então tá lá a minha distribuição F, né, para a hipótese nula verdadeira, né, quais são a probabilidade do meu H0 ocorrer. Meu F crítico vai limitar para mim qual é a região de rejeição do meu H0, ou seja, onde eu tenho uma probabilidade de ocorrência muito baixa, né? Menor do que 0,05 ou menor do que 5%. Então, é a região em que eu rejeito meu H0. Não dá para eu falar que é verdade, porque é pouco provável de ocorrer. E aí eu posiciono o meu F calculado. Veja que o meu F calculado é de 195. Ele é muito, muito maior do que o meu F crítico. Então, eu estou totalmente na minha região de rejeição. A probabilidade de ocorrer é muito, muito baixa, né? E aí, galera, é legal de pensar que realmente a hora que a gente olhou lá para o box plot dos meus dados, vamos pegar ele aqui. Então, a hora que a gente olhou para esse box plot, né, a gente já vê que esses dados eles são muito diferentes, né? Isso aqui eles estão mais distantes, né? Cada um num patamar realmente, né? Do que na hora que eu fiz o box plot lá para as aves. Vamos pegar o box plot das aves para comparar. Então veja que aqui nas aves, né, os resultados eles já se sobrepunham. A gente tinha sobreposição, né? Eu tenho valores aqui que são parecidos, muito diferente do que a gente está vendo aqui para germinação, em que cada um está num patamar de porcentagem de germinação. Então é isso que esse teste nos mostra, né? Esse F muito, muito grande já nos dá esse indicativo. Olha, essa galera é muito diferente, tá? Tenho certamente alguém aí que é diferente, né? Pode ser um ou podem ser vários muito diferentes. Então aqui a gente aceita o H0, né? Eu aceito o H0 de que alguém é diferente. Mas eu não sei ainda quem é diferente de quem. A nova não me traz essa informação. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste post-hoc. E aqui eu vou fazer um teste de Duné. Por quê? Porque para mim o que importa é o tratamento ser diferente da testemunha, né? Eu quero que ele seja diferente do meu controle. Eu não estou necessariamente comparando um com o outro, né? Não estou buscando aqui se o produto 1 é diferente do produto 2. Eu quero saber se esses produtos interferem na germinação em relação à minha testemunha. Colocar nada e colocar ele é diferente? Então, aqui eu vou fazer um teste de Duné, tá? Então, o teste de Duné, ele vai comparar cada tratamento com o tratamento controle. É diferente do teste de Tukey. O teste de Tukey compara médias 2 a 2. Então, eu poderia fazer aqui testemunha menos produto 1, testemunha menos produto 1, produto 1 menos produto 2 menos produto 4, e assim vai, todas as combinações possíveis. No Duné, não. O meu objetivo aqui é simplesmente saber se algum melhora em relação à minha testemunha, tá bom? Não estou comparando um tratamento com o outro efetivamente, mas sim com a minha testemunha. Então, vamos rodar um Duné aqui no R. Então, como que a gente faria Duné aqui no R? Eu vou usar o pacote de dados que é o ASBIO, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui. O ASBIO, né? Ele é um pacote que também tem diversas análises voltadas para a galera que é de biológicas, né? Então, ele já traz aí, ele é pensado, né, para as análises típicas de quem é dessa área de biológicas poder trabalhar, tá bom? O que eu estou fazendo? Eu estou definindo DN, né? Então, Duné, meu DN, ele vai ser igual essa função if, então, com meus dados 1, eu quero o que eu chamo aqui de pair ANOVA, a minha variável y ou a minha variável resposta é a germinação, a minha variável x é o tratamento, tá? O controle, quem é o controle? Eu preciso identificar para ele. Quem que você vai considerar como control, ou o meu controle? É o que eu estou chamando de testemunha, tá? Então, é o nome que eu dei para o meu tratamento controle, testemunha, certo? Então, se a gente olhar aqui na minha base de dados 1, testemunha é o tratamento, né, que foi o meu controle, sem nenhum produto aplicado, tá? E aí eu tenho que falar qual é o método de comparação que eu quero Duné, ok? Duné, tá aí. Vou rodar e vou pedir para ele me mostrar o que tem dentro dessa análise. E tá lá, então ele fala, olha, eu fiz o Duné com 95% de confiança. Eu poderia mudar o nível de confiança? Sim, aí a gente teria que atribuir aqui outro nível de confiança. O default para essa análise é o 95%, tá?
E aí, o que ele me dá de resultado? Veja que ele faz a média do produto 1, que é esse MU, menos a minha média para testemunha. Qual é a diferença entre elas? 34 e 39. Qual é o menor valor? Qual é o maior valor? E qual a decisão que eu tenho que tomar? Né? Veja que ele coloca aqui, ó, rejeita o H0. Então, o que ele está falando para mim? Olha, não dá para dizer que o produto 1 é igual a testemunha, tá? Eu vou rejeitar o H0. Como é que ele fez isso? Né? Ele deu aqui a diferença, mas ele não mostrou para mim qual é o DMS para esse teste de Duné. Ele não mostrou, mas veja que ele calculou um intervalo de confiança para a diferença, tá? Ele está falando que essa diferença, né, a média do produto 1 menos a média do produto 1, assume valores com 95% de confiança entre 30,7 e 38,1. Esse intervalo de confiança não contém o zero. Se ele não contém o zero, quer dizer que a diferença entre o produto 1 e a testemunha nunca vai ser zero. Ou seja, eles nunca vão ser iguais, tá? Então, é essa análise, né, que esse pacote gera para a gente, tá? Então, ele me dá um intervalo de confiança a 95%, calculadas, né, por Duné, tá bom? Então, ele faz isso para cada um dos produtos que eu tenho. Ok? Veja que ele não está comparando o produto 1 com o produto 2, o produto 1 com o produto 3. Ele está comparando cada um dos produtos com a testemunha. Isso aqui é um teste específico. Às vezes você tem a necessidade de fazer isso. Às vezes não. Às vezes você quer comparar tudo com tudo. Então, você rodaria um TUC. Tá bom? Vamos transportar lá para a nossa análise. Então, tá aí meu Duné. Né? Tenho lá que eu rejeitei todas as hipóteses nulas, ou seja, todos os meus produtos foram diferentes da testemunha. Então, como é que a gente apresenta esses resultados, né? Da mesma forma que a gente fez lá para o exercício anterior. Né? Um gráfico é uma boa escolha. Eu posso também trabalhar com uma tabela, não há problema. Vai, né, do que vocês acham que a visualização fica melhor. Muitas vezes, né, quando a gente tem uma dificuldade, né, de ver essa diferença de um dado para o outro, o ideal é a gente colocar numa tabela, né? Vamos dizer assim, há revistas que até preferem, tá? Mas se você está fazendo uma apresentação, né, visualizar, né, de forma gráfica os seus dados pode facilitar o entendimento, né? Que a gente não tem que ficar olhando para cada um dos resultados. Quando você está no artigo, né, que você está lá com tempo para ler, fazer uma análise um pouco mais detalhada, a tabela, algumas vezes, ela é mais interessante, tá? Então, veja que aqui, né, eu trago nas barras a média, o valor médio da germinação em porcentagem, né? Então, qual foi a porcentagem média de germinação para cada um dos meus tratamentos. Tenho também um desvio padrão, então eu estou fazendo média com desvio padrão, tá? Então, minha barra aqui é uma barrazinha de desvio padrão, ok? E veja que acima de cada tratamento eu tenho um asterisco. Aqui eu não coloco, né? Aqui no resultado de Duné, eu não faço um agrupamento em si, né? Não estou colocando letrinhas. Eu simplesmente estou indicando quem é diferente da minha testemunha. Então, todo mundo que leva o asterisco é diferente da testemunha. E geralmente a gente pode pôr um ou dois asteriscos dependendo do nível de significância que eu tenho essa diferença. Então, olha lá a legenda da minha figura, né? Eu estou colocando a percentagem média de germinação das sementes submetidas aos produtos promotores de crescimento. Eu poderia ter citado quais são, tá? E o asterisco, ele indica para mim quem é significativo a 5% pelo teste de Duné, tá? Eu poderia ter colocado 2 asterísticos, significativo a 10%, significativo a tantos por cento. Aqui no meu caso, eu optei por colocar apenas os significativos a 5%. Todos os tratamentos foram diferentes da testemunha a 5% de significância pelo teste de Duné. Para a gente concluir, o que eu vou escrever é que todos os tratamentos avaliados apresentaram efeito significativo na porcentagem de sementes germinadas em relação à testemunha, com 5% de significância, tá? Ou com 95% de confiança, todos os tratamentos avaliados apresentaram efeito significativo, ok? O que é importante aqui é que eu estou comparando tratamentos com a testemunha. Eu posso dizer qual tratamento é diferente de qual? Não, porque eu não fiz essa análise, tá? Se eu quisesse comparar todo mundo junto, né, um tratamento com o outro, aí eu teria que fazer uma comparação de diferença de médias por um teste de Tukey e gerar as letrinhas de agrupamento, tá bom? Então, eu não fiz essa análise aqui. Se vocês quiserem, testem aí, rodem o Tukey
né, para esses ensaios para ver como que fica o agrupamento de cada um dos tratamentos. Eu vou desenvolver mais uma situação com vocês, no entanto, eu vou fazer isso num outro vídeo, porque nós vamos utilizar transformação de dados. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer isso num outro vídeo. Até mais!